Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje, que está imperdível aqui na tela da NTV. Você acompanha aí da sua casa, em canal aberto, televisão 8.1 digital, na NTV também através dos nossos canais na internet. Você em Patos de Minas, Alto Paranaíba, Brasil e mundo afora, que acompanha a nossa programação através dos canais na internet, YouTube, no nosso site. Fique à vontade também no Facebook, tá bom? Participe com a gente. Já está na tela o nosso WhatsApp do nosso consultório, que está aberto a partir de agora. E a consulta é grátis. Esse é o nosso tema. 999 47 45 15 para você mandar a sua pergunta para os nossos convidados. São sempre temas e pautas importantes para o seu dia a dia, para a sua vida. Vamos aprender sempre. E o nosso convidado de hoje está com a gente direto do Aquitual Hospital, que é o nosso parceiro. Ele que é geriatra, sempre quando está aqui no programa, a nossa audiência sempre está lá em cima e o pessoal participa bastante. Vamos falar com ele, o geriatra, o Dr. Luiz Rosas. Dr. Luiz Rosas, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, David. É sempre um prazer conversar com vocês aqui. E o tema de hoje parece corriqueiro e a gente vai levar em forma de atenção e prevenção. Cuidados na terceira idade, principalmente com as quedas, com os idosos. Como os prevenir, os principais acidentes, o que fazer em caso de acidente e por que isso acontece. Quem vai responder é o nosso convidado, Dr. Luiz Rosas. Isso é corriqueiro, cotidiano, lá no seu atendimento, no seu consultório? Quedas geralmente é um dos grandes motivos que levam muitos idosos a procurar consulta com o geriatra, né? É interessante esse tema porque quando você pensar no pensamento popular da maioria das pessoas, tem gente que associa como natural o idoso cair, né? Que esse aumento do número de quedas é algo que é natural do avançar da idade e geralmente não é. Geralmente a queda ela já é um reflexo de que alguma coisa naquele indivíduo idoso não está bem, né? E pode ser muitas coisas, né? Quedas podem estar relacionadas, por exemplo, com medicamentos, com fraqueza muscular, com problemas neurológicos, com questões visuais, dificuldades visuais, calçados inadequados, uma casa mal projetada para aquele paciente idoso que tenha alguma dificuldade de marcha, de andar, ou use algum dispositivo cadeirante, andador, bengala. Então, geralmente a queda ela realmente aumenta a frequência com a idade, mas ela não é secundária à idade. Geralmente ela é reflexo de problemas que estão acontecendo com aquele indivíduo que está caindo. E são problemas que muitos deles poderiam ser prevenidos, doutor. Eu vejo que sempre quando o doutor vem cá, ele fala, porque o geriatra, né? O pessoal de casa às vezes está pensando, o geriatra é só na terceira idade. E não é bem assim não, já pode procurar o geriatra desde cedo em forma de prevenção. Aí depois começa aí as quedas. É mais ou menos por aí o pensamento, doutor? Na verdade, queda pode acometer qualquer faixa etária. Realmente, os problemas que vão levar a maior número de quedas, eles vão acontecendo mais com o idoso, mas qualquer idade pode estar suscetível a quedas. E aí, a depender da causa, vários especialistas médicos podem ajudar, né? Por exemplo, um outro motivo que eu não citei, quedas às vezes estão relacionadas com questões cardiológicas, síncope, que a gente chama de desmaio. Síncope é o termo médico para desmaio, né? Então, às vezes, precisa do suporte de um cardiologista. Problemas ortopédicos podem estar atrapalhando a marcha, o ato de andar e causar quedas, né? Enfim, tem diversas questões que podem estar relacionadas que a gente precisa tratar em qualquer faixa etária, né? Sim, acidentes podem acontecer desde bebê, né? Acontece, mas na terceira idade, quando a gente fala e o pessoal chega lá no consultório, é mais ou menos em que faixa etária que começa aumentar essa quantidade de quedas, se torna mais preocupante, doutor? Desculpa, eu falei no meio da sua fala, eu tava falando que a queda, às vezes, até agora que tá vindo a festa do milho, né? Por causa de álcool. É verdade, tem isso também. Você tá assistindo as causas como... Quedas são inúmeras, mas na terceira... No adulto jovem é o álcool. Mas no caso de falta de suplementação, por causa, motivo da idade mesmo. E essa idade, o atendimento lá no consultório, mais ou menos a grande maioria, a partir de quanto?
Na verdade, quando é por causa de quedas, a idade mais prevalente é geralmente acima dos 60 anos mesmo. Por quê? Vamos citar situações comuns fica à vontade, já vamos, que causam essas quedas, né? Vem cá, porque ele cita exemplos, e exemplos é a forma mais fácil, né, mais tranquilo do pessoal de casa entender que é um programa que fala de saúde, e às vezes vem com palavras científicas, né, com palavras difíceis, aí o pessoal de casa não entende. Então, quando o doutor Luiz vem cá, ele explica direitinho e cita alguns exemplos. Vamos lá, doutor. Aí, para mim, assim, se fosse elencar a causa mais frequente entre os idosos em geral, não contando assim variações de saúde de cada um, seria medicamentosa. Uma causa comum, muito comum, é medicamento inadequado que está para o idoso, né, que está predispondo essa queda. Exemplos: medicamentos para dormir, Rivotril, Zolpidem. Esses medicamentos podem causar sedação, relaxamento muscular, confusão e gerar uma queda nesse idoso. Então, às vezes, a gente vai fuçar a causa dessa queda e encontra um medicamento inadequado, né? Medicamentos que podem causar hipotensão, queda de pressão e causar tontura, podem levar a quedas. Então, essa é uma causa super prevalente, comum no consultório de queda entre os idosos, que a gente pode intervir, né? De que maneira, no caso? Porque suspendendo, trocando. Se o medicamento está trazendo outros, né, malefícios, como você faz a suspensão? Ou suspende ou troca, né? Porque às vezes aquele paciente vai ter um problema, um distúrbio que vai precisar realmente de uma abordagem farmacológica, mas a gente escolhe melhores opções, né? Então, é comum a gente tirar muito medicamento para sono, trocar por opções menos lesivas, né? Às vezes, tirar um medicamento pode estar interagindo com outro, levando esse evento de queda. Então, um exemplo comum é um medicamento que é para pressão, antihipertensivo, e está interagindo com um medicamento de outra função que às vezes não tem mais necessidade de estar em uso. A gente vai suspender o medicamento que não precisa mais para não ter essas quedas por causa da queda de pressão. Um exemplo. Outra causa comum de quedas, que é muito pouco assim, notificada entre os idosos, é por causas relacionadas à questão muscular e ortopédica, né? Tem muito idoso, às vezes, que vai ter quedas, vai cair por causa de fraqueza muscular. Então, a gente recomenda treinos voltados ao fortalecimento. Esse dado é bem curioso da fraqueza muscular, porque já tem trabalho até que associa o nível de força que você tem nos membros inferiores, nas pernas, com sua longevidade. Quem tem pernas fortes morre menos. Uma das causas é porque vai cair menos, sofrer menos acidentes. Então, essa parte de avaliação de força muscular no nosso consultório, da marcha, como é que esse idoso está andando, se está andando bem, se o passo está baixo. Hoje tem equipamentos que a gente estima a força. Diagnóstico mais preciso. Isso, a força do idoso, pode estimar também sua massa muscular, através de exames de impedância ou outros exames para avaliação desse componente de massa muscular. A gente avalia a própria marcha em si. É comum. Todo mundo vai lembrar aí de um avô, de algum paciente idoso, algum amigo idoso que anda com o pé arrastando. O arrastador de pé. Quem arrasta pé geralmente pode ser um sinal de fraqueza muscular. A pessoa não está levantando o suficiente o pé para andar e dá aquele barulhinho de arrastar. Isso favorece quedas porque pode tropeçar mais fácil em pequenos desníveis na casa, né? Então, aí já vem outra causa de queda, questões ambientais, pessoas que têm dificuldade de andar com a casa que é pouco adaptada, sem barra, um vaso sanitário muito baixo que o idoso não tem força, tem dificuldade de levantar daquele vaso sanitário, pode estar predispondo um risco de queda. Doutor, ouvindo a sua fala, nesses casos, quando o paciente chega lá, o idoso já falando que está caindo no banheiro, e aí como que o senhor age, né, nessa forma de falta de estrutura no lar, no ambiente? Como que faz esse diagnóstico? Eles contam pro doutor que não tem barra de segurança, e como é que é? O senhor visita o lar? Como que funciona? Aí foi uma boa pergunta, que tem as duas formas de avaliar, né? No consultório a gente vai fazer uma avaliação indireta, vai perguntar para essa família como é a casa, como é o banheiro desse paciente, que tipo de calçado ele gosta. Uma causa comum também é calçado inadequado. Chinelinho havaiana faz o idoso cair demais. Aquele chinelo, ele é comum embolar no pé e levar a queda daquele paciente idoso. Dobra fácil e ele cai a parte de trás, né? Aquilo ali faz o idoso desequilibrar. A gente pode ser por inferência, perguntando, né? Como é que é a situação em casa. E a geriatria tem um detalhe interessante, que o geriatra é uma especialidade médica que a gente comumente faz visita domiciliar. Então eu também faço esse tipo de visita. Na domiciliar a gente é enxerido mesmo.
Não, a gente vai olhando a casa... Não, doutor, eu acredito que é sempre muito bom receber um doutor no lar da gente, na nossa casa, fica até mais fácil para ter esse olhar todo. A gente já vai treinando o olhar para ver tudo aquilo que pode estar inadequado. Por exemplo, uma causa que às vezes faz o idoso cair em casa é uma iluminação inadequada. Então, por exemplo, tem idoso que às vezes já enxerga mal, é um ambiente escuro. E aí a gente, tinha um professor meu que brincava chamando que o caminho do idoso, da cama para o banheiro, era a rodovia da morte do idoso. Porque naquele caminho, às vezes, com a luz apagada, com o chinelo inadequado, com obstáculos no caminho, aquele idoso pode cair e levar uma fratura, a bater a cabeça e ter uma complicação mais grave dessa queda, né? E às vezes é algo que podia ser prevenido com adaptações simples, uma luz de segurança. Com olhar, né? Com um simples olhar, essa importância do geriatra dentro do lar. Isso. Eu gosto desse tema de queda, porque todo geriatra, depois de um tempo de carreira, você vai ficando um cara chato. É que nem exemplo assim vamos dar uma comparação, um cabeleireiro que fica olhando os cortes de cabelo de pessoas na rua. Sim. O geriatra fica olhando idoso. Aquele idoso anda assim, deve ter problema de joelho aqui. Olha que deve ter tido um derrame prévio. E aquela casa ali tá ruim, aquela entrada. Quando vê o senhorzinho na rua, atravessando a rua, é esse. Às vezes isso é bom. Senão é de quem entende, quem estudou para isso. A gente até distrai, às vezes, de ficar olhando essas situações na rua. E por um desejo mesmo de tentar ajudar, de intervir naquela situação de risco, né? Isso é importante, essa fala. Quando eu peguei a pauta de hoje, quedas de idosos, já me vem à mente que seria somente por causa da fraqueza, devido à idade, à terceira idade. Chegada à terceira idade, seria a fraqueza por inúmeros motivos, né? Falta de vitamina, suplementação e tudo mais. Mas não é além disso. Esses acidentes, o calçado, a falta de uma barra, a iluminação, são coisas que poderiam... Quantas pessoas que perderam vida, né, doutor? Por causa da falta desse olhar. Inclusive é uma das grandes causas de morte ou de limitação, de restrição da qualidade de vida que os idosos têm, são as consequências das quedas, né? Inclusive tem idoso que às vezes por desequilíbrio, dificuldade nesse caminhar, por medo de cair, pode se tornar acamado, restrito à sua casa, né? Ao seu ambiente doméstico, e por vezes coisas pequenas podiam ajudar. Como eu te falei, a queda geralmente ela é o estágio final de alguma coisa que possa estar complicando ali. Pode ter queda, às vezes, causada por incontinência urinária. Então a pessoa não segura a urina, acabou ficando molhada porque está com incontinência e escorregou no próprio xixi. É uma causa de queda. Queda pode ser também por doenças que podem atrapalhar esse processo de caminhar. Por exemplo, um derrame, doenças neurológicas como doença de Parkinson. Problemas cardíacos que vão atrapalhar a força, a capacidade aeróbica, assim, o gás que a pessoa tem para conseguir fazer aquela atividade física e não consegue, às vezes, finalizar aquela caminhada e cai porque não está com força. Então, é tão complexo. É vasto. Precisa uma avaliação mais pormenorizada. Vamos falar mais sobre isso. É importante o tema de hoje para lá. Eu achei que era um tema simplesinho, que era só por causa da fraqueza, do chegar da idade, e além disso. E a gente vai aprender daqui a pouquinho muito mais com o Dr. Luiz Rosas depois do nosso intervalo. Mais Saúde vai para um breve intervalo e a gente volta já aqui na tela da NTV. O Mais Saúde está de volta na tela da NTV 8.1 e para você que acompanha através dos canais na internet. O Mais Saúde de hoje está com um tema muito importante. Falamos o que acontece e agora a gente vai falar também um pouquinho sobre prevenção. Quedas na terceira idade. A gente volta o nosso bate-papo com o geriatra do Actual Hospital, o Dr. Luiz Rosas. Doutor, é isso. Falamos de inúmeros motivos de quedas e, infelizmente, causas até de morte. A perca aí dos nossos queridos, dos nossos velhos amigos, parentes, amigos e muito mais, por causa de quedas e até o caso de ficar acamados, né? De tirá-la aí o brilho da vida e muito mais. Mas tem como prevenir isso tudo, as quedas, doutor? Como a gente conversou... Antes da chegada da terceira idade. Antes é realmente cuidado com situações de risco, né? Por exemplo, atividades que têm um maior risco de cair, de um acidente.
manter uma boa força muscular, o fortalecimento. Por mais jovem, e eu, às vezes, buscar uma causa que pode estar favorecendo. Por exemplo, uma pessoa que está desmaiando, jovem, tem que procurar, às vezes, qual é o motivo desses desmaios que estão levando à queda, o risco de cair. Enfim, mas para o idoso, o tratamento da queda, como a gente citou, como ele pode ter muitos fatores, depende da causa. Então, o primeiro ponto é avaliar qual possível causa está favorecendo essas quedas. Como exemplo que eu tinha dado antes, às vezes tem gente que está caindo por dificuldades visuais, a gente vai corrigir questões de casa, se é falta de um óculos, vamos mandar para fazer um óculos. Da própria iluminação, como o doutor disse. Se às vezes é uma doença, por exemplo, catarata, uma doença visual, mandar o oftalmologista para tratar. Então tem diversas causas. E aí o tratamento, eu gosto de falar de que o tratamento de queda geralmente, se não for uma situação muito pontual, caiu porque tem um remédio tal que tá dando tontura e tá caindo por causa do remédio. Aí tirou o remédio e resolveu. Tem situação que não é tão simples. Por exemplo, uma pessoa que tá caindo por sequelas de um derrame, de um AVC. A gente vai precisar de um tratamento multifatorial e muitas vezes esse tratamento da queda é multifatorial. O paciente está caindo por causa de um derrame, como eu dei como exemplo, vai precisar de treinamento específico com o fisioterapeuta para reabilitação. Vai precisar de uma boa alimentação para poder ganhar essa massa muscular e voltar a ter esse movimento. Às vezes vai precisar de alguns tratamentos que vão ajudar nessa reabilitação do paciente. Como, por exemplo, tem paciente que pode ficar com limitação do movimento de um membro, vai precisar, às vezes, fazer tratamento com ortopedista, com neurologista em conjunto. Então, o tratamento ele é multiprofissional e muitas vezes depende do que a gente diagnostica. O principal ponto que eu gosto de trazer para a gente prevenir e tratar essas quedas nos idosos, primeiro o primeiro termo, que é prevenção, evitar antes que ela aconteça. E se você está vendo um fator de risco, a pessoa tá tonta, doutor, outro dia quase caiu, já machucou uma vez, a gente fazer o encaminhamento adequado para aquela causa que está levando à queda. Entendeu? O tratamento ele não é tão simples. Tem como sempre evitar. Como eu falei, a queda não é natural do envelhecimento. A gente... É importante essa fala. É o que todo mundo acha que é de fato, que pelo envelhecimento que você acaba tendo a queda, e não é isso. Se eu sair com a mensagem, assim, para quem tá assistindo, de que queda no idoso não é natural, eu já tô feliz aqui. E aí, cabe... Então vamos repetir, porque quando eu recebi a pauta, era a primeira, eu acredito que muitos aí de casa também têm essa imaginação, que quedas é por causa da idade. Aí cabe ao profissional que está avaliando essa queixa, no meu caso como geriatra, fazer a investigação, o trabalho investigativo mesmo, de detetive, para saber qual é o motivo que está favorecendo essa queda. A partir daí, por muitas vezes, eu precisar até de suporte de outras especialidades, outros profissionais, como fisioterapeutas, educadores físicos, outros colegas de especialidades médicas. O geriatra faz todo esse encaminhamento depois do diagnóstico. Então, repete aí a fala, a queda... A queda não é natural do idoso. A queda não é natural do idoso. E eu como geriatra... Falou quem pode falar, viu, gente? É especialista. É um dos melhores que temos. Não, eu como geriatra, meu papel seria de realmente investigação e tratamento daquilo que eu diagnosticar, como um gestor mesmo desse cuidado para tratamento dessas quedas. Gestor, coach não, por favor. Isso, gestor. Ô, doutor, e um outro ponto que a gente tem que falar, a gente falou prevenção, motivos, tratamento, a recuperação também é diferente na terceira idade, né? Com certeza. Pós-queda. Como eu te falei, a queda ela pode ser tanto causa de óbito, se for um evento fatal, ou pode ser de múltiplas complicações. O exemplo mais clássico que a gente tem na geriatria é a fratura. Quantos idosos você já ouviu falar por aí que eram idosos que eram independentes, cuidavam da sua casa, das suas questões pessoais, e que do nada passaram a ficar restritos porque quebraram um fêmur, quebraram a perna, tiveram que fazer uma prótese, não reabilitaram bem. Realmente o idoso tem mais dificuldade na reabilitação e tem um momento de ouro. Tem que ser rápido essa reabilitação. E se às vezes tem municípios, tem pessoas que não têm condições de dar aquela condição para reabilitar, tem idoso que vai ficar acamado com uma queda só. Então, é uma situação muito crítica. Por isso a gente quer evitar a queda a todo custo. Porque é algo que pode mudar a história de vida de alguém, né? O idoso que às vezes teria anos de vida potenciais ali com qualidade, com convívio social, com alegria mesmo, vai ser podado por um evento que a gente podia às vezes ter interferido antes dele acontecer.
Então é por isso que é um tema que, assim, parece banal, né? Quando a gente fala assim, queda idoso é banal. Não, pra mim, eu acho que é um dos temas mais sérios da minha especialidade de geriatria. E voltando a falar da recuperação, também aquele olhar atento, os ossos estão mais fracos, já não, a cicatrização já não é mais a mesma. Você me traz um bom ponto, David, porque às vezes a gente também quer tratar de qualquer forma. Não, então tem que fortalecer, tem que dar alimentação, então tá, vamos fazer a toque de caixa de qualquer jeito. Não. Daí vem a importância disso, é sempre procurar aprender mais, especializar na parte relacionada ao envelhecimento, que eu digo assim, com o mundo envelhecendo do jeito que está, o Brasil tem previsões aí para 2050 já ter mais idoso do que jovem. Se a gente não tem uma equipe de saúde, profissionais da área de saúde, ou até mesmo a população em geral, com noções do cuidado do idoso, a gente vai passar por maus bocados, né? A gente precisa de uma visão diferenciada do idoso para esses cuidados de reabilitação, prevenção de quedas, porque é realmente outro mundo. A gente antigamente achava que o idoso era similar a um adulto, assim, nos tratamentos, nas necessidades que ele tem, mas não, o idoso ele é um grupo especial, ele é um grupo que precisa de um olhar diferenciado. E não cabe só a mim, geriatra, porque se não teria de ter geriatra a torta é direito e mesmo assim não é resolver. É uma questão que o doutor falou que a questão até do poder público, né? Se fala em campanhas que incentivam mais o cuidado, né? E os benefícios na terceira idade. Se a gente chegar lá, todos nós vamos chegar na terceira idade. Espero que sim. Mas quando chega a terceira idade, doutor, nesse bate-papo bem tranquilo, aqui eu conheço a doutora que está sempre presente no nosso programa, me vem aqui a cabeça desse nobre apresentador, o envelhecimento, vamos ter mais terceira idade do que jovens num futuro próximo. Lá no seu consultório, doutor, francamente, como é que está chegando esses idosos na questão de saúde mental, doutor? A saúde mental, assim, é um mal geral da população, né? Assim, a gente vive uma época... Eu acho que gera muito transtorno para todo mundo e não se iluda, a internet, que é uma causa comum desses distúrbios que hoje eu vejo aumento da frequência, é essa vida que a gente tem de muita cobrança, de estar ali sempre avaliando a questão de comparação, de mídias sociais, respostas rápidas. Você tem que estar sempre ligado no mundo real e no mundo digital. Não se iluda não que tem muito idoso que vive essa pressão igual a gente. Então já é uma faixa etária que por si só a gente percebe um aumento da frequência de transtornos mentais, né? Doenças como depressão, ansiedade, dentre diversas outras. Mas o idoso também sofre com essa mudança que a gente vê, com a gente pressionado por estar sempre ativo, sempre participativo em um mundo que não é o mundo de verdade, que é o mundo digital, né? Muito bem. O que eu tenho de idoso viciado em TikTok não tá no gibi. Sério? Olha, tem fiz uma muito. pergunta aqui atípica, não tinha muito nada YouTube, a ver com o tema, mas a gente tem que aprovar. O consultório está aberto, é grátis, então tem que consultar também. Por que não fazer essa pergunta? A gente se fala tanto em saúde mental e você lida ali todos os dias, bem dizer, com pacientes da terceira idade. Por que não disso? Para a gente finalizar aqui também, outro ponto importante sobre quedas é o acolhimento e o acompanhamento dos próximos, dos familiares. Como foi uma excelente questão, é de que para prevenção, para tratar essas quedas, não vale só intervir no indivíduo que está caindo, que é o idoso. Então, precisa de um trabalho educacional daqueles cuidadores ou familiares que estão em convívio com aquele paciente. E o geriatra colabora nisso, doutor? Com certeza. Eu acho que muitas vezes o geriatra na consulta acaba dando suporte múltiplo. Não, o geriatra, na verdade, o que o geriatra faz? Não, de forma geral. O doutor já esteve aqui em outro programa e falou, ele é de forma geral. Na verdade, ele é um pouco do psico, ele é um pouco do gestor da casa, é um pouco do pedreiro, do mestre de obra. Ele faz um pouquinho de tudo. Um pouco. Eu gosto de comparar, às vezes, antigamente a gente não tinha tanto acesso a especialidades médicas, a tantos médicos. É um médico da família daquele idoso mesmo, não é só, às vezes... É o médico da família, é isso do paciente. Mesmo. Às vezes a gente vai dar dicas, orientações para familiares. É muito comum a situação em alguém que cuida do idoso, porque o idoso que cai muito, geralmente não é um idoso de fácil cuidado. É um idoso que tem problemas de saúde graves, que vai precisar de muito suporte nas atividades do seu dia a dia. Então, muitas vezes você encontra familiares que estão cansados, adoecidos, com aquela situação de difícil assim gestão mesmo, que não é fácil esses cuidados para
às vezes famílias pequenas, que a gente cada vez mais vê, né? Só é para refletir. Quantos filhos em média as pessoas têm hoje em dia? 0, 1 ou 2 pets, ou um filho, e por aí vai, né? Filhos e tendo pets. Então, quando você vai fazendo essa conta, a conta não vai fechar daqui a um tempo, com mais idosos e com pouca gente para dar suporte. Porque, querendo ou não, situações vão surgir com a avançada idade que vão pedir, às vezes, um auxílio para as atividades que são corriqueiras, do dia a dia, né? Então, cada vez mais a gente vê famílias com muita dificuldade, precisando de um suporte, de um auxílio, que o geriatra está aí para ajudar não só esse idoso caindo, como a família que está desmoronando. Muito bem. Adorei o nosso bate-papo aqui mais uma vez, Dr. Luiz Rosa. Deixa a sua mensagem final aqui de olho para nossa câmera, para o pessoal da terceira idade. Procure especialista. Tá, então, falando um pouquinho de onde eu atendo, eu sou geriatra, então eu estou disponível aí para ajudar nas questões relacionadas aos pacientes idosos. E eu atualmente estou atendendo no Hospital Actual, né? Pode ligar, entrar em contato com o hospital para o agendamento. E eu também tenho minha rede social, que é Dr.LuizRosas, Luiz com S, no Instagram, ok? É isso, doutor. Sempre um prazer. A gente aprende junto com você toda vez que o doutor vem aqui no nosso programa. É muito leve, é muito gostoso aprender. Obrigado pelas explicações, vou até mais, pelos ensinamentos, pela disponibilidade de levar informação, qualidade de vida e, no caso, até salvar muitas pessoas. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Leve o nosso abraço à família do Actual Hospital. Bom, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, Mais Saúde está de volta com mais um assunto importante na questão da saúde. Não sai daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando na sua casa, na sua telinha, 8.1 em canal aberto, e você acompanha também nos nossos canais na internet. Na segunda parte do programa, a gente recebe ela, que é guerreira, representante da mulher brasileira, da mulher patense em especial, nesse mês mais do que especial. Um tema importante é o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo. E a nossa convidada, a nossa guerreira de hoje é a presidente da Associação Esperança Azul, que acolhe e tem todos os cuidados sobre o autismo e com os autistas e familiares também. Lidiane Bicalho. Lidiane, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Mais Saúde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra poder estar aqui e falar da nossa Associação Esperança Azul. E é, como eu disse, o mês azul, o mês de conscientização sobre esse tema importante que é o autismo. Ainda bem que existe um mês destinado, né, a essa causa, a essa bandeira, mas lembrando que todos os dias é importante a gente falar sobre esse tema. Mas ter um mês específico também é muito e super importante, né, Lidiane? Exatamente, né? Eu costumo falar que o abril é o mês, né? É o mês de conscientização mundial do autismo e também é o mês que nós temos a oportunidade de mostrar todo o trabalho que é feito durante todo o ano. Porque a Associação Esperança Azul, ela trabalha de janeiro a janeiro, com acolhimento, com terapias, com elaboração de projetos. Então, nós utilizamos o abril para mostrar todas as ações que são feitas na Associação Esperança Azul e também para levar mais conhecimento para toda a população. E falando de nomes, só fatos curiosos, o azul, ele foi escolhido, ele também está aí muito bem representado aqui na camiseta da Lidiane. Depois a câmera vai mostrar para o pessoal que é esse símbolo que todo mundo já conhece, né? Essa marca. Tem uma historinha por trás disso. Por que Esperança Azul e por que a cor azul? A cor azul é porque a prevalência de autismo em meninos é maior. Então, a cada 10 crianças nascidas, 8 são... Quando é autista, 8 são meninos e 2 são meninas. Então, quando tem o diagnóstico de 10 diagnósticos, sim, a probabilidade é de 8 meninos e 2 meninas. E a cada 36 crianças nascidas, uma é autista. A cada 36 crianças nascidas. 36? Uma nasce autista. E sempre tivemos, né, o autismo, né? Desde quando o entendemos, mas nos dias atuais vem sendo mais discutido, mais debatido e até mais representado, pode-se dizer. A gente sabe
né, Lidiane? Que falta muito ainda para onde almejamos, né, chegar. Mas vem crescendo, né? Sim, exatamente. Eu falo que as pessoas falam assim, autismo está na moda. Não, o autismo não está na moda. O autismo, ele sempre existiu. O que acontece é que a ciência evoluiu e como identificar esses comportamentos ficou mais visível. Então, os profissionais, os médicos, eles estão mais preparados, mais estudados para identificar. Porque quem é da minha época, que nasceu lá nos anos 80, sempre vai lembrar que sempre existia um coleguinha que não falava, que não conversava na hora do recreio. Que não socializava. Sim, a gente costumava falar, aquele coleguinha é bobo, usava até uns termos pejorativos. Então, aquele provavelmente era um autista, não. Que era usado de bullying, na verdade. Exatamente. E hoje não. Hoje, com uma intervenção, consegue identificar os sinais do autismo logo cedo. E quanto mais cedo identificar esses sinais, é melhor para a criança desenvolver. Para adequação. É importante a sua fala, Lidiane. Se me permite, é você que tem autoridade para falar sobre isso, você que lida tanto com quem tem o autismo e com a família, que daqui a pouquinho a gente vai falar da importância da família, do acolhimento também. Mas a gente já recebeu aqui e recebe especialistas que falam sobre o autismo, que hoje também são diagnósticos diagnosticado, na verdade, em pessoas com 30, 40, 50 anos. E esses números vêm aumentado também. Exatamente. De pessoas que já tinham, né, o autismo e está sendo diagnosticado depois de muitos anos. Exatamente. Por quê? Porque está havendo mais informação. E quando a pessoa vê essa informação, ela fala, opa, eu tenho isso, eu sempre tive isso. E ela vai investigar, o laudo vem. E é muito comum hoje, pais de autistas, na hora que está com o médico conversando, ele fala assim, opa, mas eu era desse jeito, minha mãe falava que eu era assim, meus coleguinhas falavam que eu era assim, vai investigar, tudo que o médico fala, que tem um filho, o pai vai identificar que ele também é autista. Não especificamente, né? Mas em alguns casos acontece essa probabilidade. Sim, isso acontece, é igual você falou, é alguns casos, não são todos. Mas acontece sim. Mas isso é bom, como você disse, graças à informação. Sim. E esse é o papel da NTV, esse é o papel do programa Mais Saúde, levar informação, qualidade de vida para o pessoal de casa. Eu falo que aqui o consultório está aberto e a consulta é grátis, porque é sério, é oportunidade, o momento da gente levar a informação para você que está aí do outro lado, participar com a gente, aproveitar para tirar suas dúvidas. E hoje é sobre o autismo. Então tá explicado aí a Cor Azul. Em Patos de Minas, a gente tem a honra e a bênção de ter a Esperança Azul. Sim. Daqui a pouquinho a gente fala da Esperança Azul, mas você disse sobre os sinais, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor para adequação, para adaptação na sociedade, no dia a dia. Sim. Pode-se dizer que existe alguns sinais, ou os mais comuns, Lidiane? São vários sinais para chegar num diagnóstico. Então, não existe, só porque é um atraso de fala ele é autista? Não. Tem autistas que têm a linguagem totalmente desenvolvida. Agora, são vários fatores, vários sinais que vai identificar. Eu vou falar o que aconteceu com o meu filho. O meu filho, ele realmente havia um sinal, né, um atraso na fala. Ele era uma criança que não brincava de forma funcional. O que é brincar de forma funcional? Um menino, quando vê um carrinho, automaticamente ele vai fazer o movimento do carrinho. O meu filho não, ele virava o carrinho com as rodinhas para cima e ficava apenas girando. Então, ele era uma criança que fazia tudo... colocava em ordem os brinquedos, em pilhas, sabe? Sempre em ordem. Empilhando. Girava muito, ficava muito na ponta do dedo, tinha movimentos repetitivos e estereotipados. E eu não percebia, porque eu não sabia nada sobre autismo, eu não tinha noção do que era o autismo, aquilo para mim era comum. E quando você chama a criança... Eu chamava a criança não olhava, é como se eu não estivesse chamando por ela. Então, foram vários sinais que fez com que eu procurasse um neuropediatra para fazer essa avaliação de outras questões que eu não conseguia enxergar para chegar a um resultado, a um laudo. Que bom a sua fala, até você como
à frente da associação que tem essa bandeira, que é o autismo, mas também como mãe. Sim. Então, como eu disse, você tem autoridade, convive, lida com isso todos os dias no lar e fora do lar, que daqui a pouquinho a gente vai falar da família do acolhimento. Mas em específico, curiosidade, até pessoal, e eu tenho certeza que você não se importa em falar um pouquinho mais, em que idade que seu filho foi diagnosticado? Ele foi diagnosticado com 3 anos e meio. E quem percebeu foi a babá, porque eu trabalhava muito, ficava o dia inteiro fora, e quando chegava os finais de semana, eu tinha que ligar para a babá: o que você faz para o meu filho dormir? Eu não sabia, porque ele tinha uma rotina já com ela, e eu chegava, eu não sabia como lidar. E ela começou a perceber, ela é estudante na época de psicologia, hoje ela é psicóloga, e ela passou: Lidiane, seu filho está com atraso assim, está com atraso nessas questões, é bom verificar. Levava no médico, não tem nada. Você passou por outros especialistas? É até a pergunta, olha que interessante. Eu falo, quando você vem aqui, é uma bênção. O nosso programa é direcionado aqui por Deus mesmo. Tá, aqui eu não vou identificar, mas a nossa telespectadora está perguntando quais especialistas e exames são feitos para diagnosticar o autismo. No seu caso, você passou por vários especialistas. Não, eu passei pelo pediatra, e o pediatra identificou que havia uma alteração, porque ele começou a fazer movimentos lá, e ela identificou e pediu que eu procurasse um neuropediatra. Mas pode ser um psiquiatra infantil, pode ser um neuropsicólogo, essas pessoas que vão avaliar. Não existe um exame para identificar se é autista ou não. Não existe. O diagnóstico vem por observação. Então, vai em vários... 12 especialistas, viu, gente? 12 especialistas. Seja esse, o psicólogo, o psiquiatra, o neuropediatra. neuropediatra. Exatamente. Então, vai no consultório, ele vai fazer várias perguntas para os pais, vai tentar comunicar com essa criança, vai ter uma interação. Quanto necessário, ele pede uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação também. No caso do meu filho, o que foi necessário fazer? Porque como eu questionei que eu chamava por ele e ele não atendia, nós tivemos que fazer um exame de audiometria para ver se ele ouvia. Porque às vezes ele não estava respondendo porque ele poderia ter um problema de audição. Como acontece na fala também. Exatamente. Então, isso foi descartado, mas não existe um exame para detectar se é autista ou não. É por avaliação, é por comportamento. Muito bem, a gente vai chamar o nosso intervalo, mas eu gostaria de convidar você aí de casa, aí mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, está aí na tela, o 99947-4515. Antes de chamar o intervalo, parabéns, David, pelo programa, e parabéns, Lidiane, por tudo que você faz na Associação Esperança Azul. É a Nayara parabenizando. Já tem mais uma perguntinha aqui da nossa telespectadora. Boa noite, eu gostaria de saber como a gente pode ajudar uma mãe, fica pro próximo bloco, tá? Ou responsável quando seu filho está agitado em lugar público. A gente fica com vontade de fazer algo para ajudar. Tá bom, é Eliane. A gente vai pro nosso intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouquinho a Lidiane responde aqui no Mais Saúde, que volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na NTV. No nosso último bloco, a gente volta com o nosso bate-papo sobre o autismo no mês de abril, o Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre essa pauta. E quem está aqui com a gente é a presidente da Associação Esperança Azul, Lidiane Bicalho. A gente falou um pouquinho sobre o autismo e a pergunta que ficou no ar, para a gente falar um pouquinho também do trabalho da Esperança Azul, tá? Boa noite, eu gostaria de saber como a gente pode ajudar uma mãe, um responsável, quando seu filho está agitado em lugar público. A gente fica com vontade de fazer algo para ajudar. Deixa eu mandar aqui um abraço para Eliane. Eliane, obrigado pela participação. Você de casa participe também através do nosso WhatsApp, tá aí na sua tela. Lidiane, como é que faz nesses casos? Eliane, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta que eu vou responder falando primeiro o que não deve ser feito. O que não deve ser feito é olhar para essa mãe, para esse pai, com um olhar de julgamento. Porque como mãe, eu já passei por várias situações. O meu filho está numa crise no supermercado, na rua, e as pessoas olharem com um olhar de condenação. Essa mãe não vai fazer nada, essa criança não tem limite. O que eu faço hoje?
Quando eu vejo uma situação dessa, eu chego na mãe, coloco a mão no ombro dela e falo: mãe, eu entendo o que você está passando. Eu posso te auxiliar de alguma forma? É a melhor maneira de ajudar essa mãe. Se identificando. Exatamente. E o tema da campanha... Eu posso ajudar se identificando. Eu já tenho isso, já passei por isso. Sim. E se oferecendo, eu posso ajudar. Eu entendo o que você está passando. E o tema da campanha do Abril Azul é justamente: informação gera empatia, empatia gera respeito. Então, você tendo essa informação, você vai se colocar no lugar do outro e automaticamente você vai ter respeito por essa família, por essa criança. Muito bem, é isso. Falou quem pode e deve falar. Abriu mão de muitas coisas para hoje se dedicar 100% Sim. a essa causa. Você tem dentro do seu lar, tem na rua por onde você passa, é o autismo. A Esperança Azul tá aí, hoje é realidade. Sim. A todos que são acolhidos, a gente tem que dizer muito obrigado pelo seu trabalho, de toda a equipe. A gente Sim. sabe, né, que é uma equipe Sim. que vem aumentando. Sim. Né? A sede, a associação está com salas novas, que também era um grande sonho. As coisas estão acontecendo. Para o pessoal de casa, para você que não conhece o trabalho da Esperança Azul, que cuida, né, da família e de quem tem o autismo, explica para o pessoal de casa o que é a Esperança Azul para você. Olha, a Esperança Azul é um lugar de acolhimento para essas famílias. Para essas famílias, independente da sua classe social. É um lugar que você vai ser acolhido, vai ser direcionado. É claro, as terapias nós vamos oferecer para aquelas famílias que mais precisam, que não têm um plano de saúde, que não têm condições de pagar. Mas, eu falo, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não sabia para onde ir, eu não sabia qual médico procurar, eu não sabia quais profissionais. Então, ali a associação, ela vai fazer esse primeiro acolhimento. Você vai passar por uma assistente social, vai ver qual é a condição dessa família, se é uma família que precisa de um benefício, se é uma família que não tem condições de arcar com as terapias. Então, a associação, ela vai dar essa primeira direção e acolhimento. Hoje mesmo chegou na associação uma mãe e ela falou: eu vim cadastrar o meu filho. E eu perguntei: você já fez, já marcou com assistente social? Ela: não. E ela falando só do filho, só do laudo. E eu parei e falei assim: mãe, como você está? Me fala como você está. Na hora que eu falei assim, coloquei a mão nela, ela começou a chorar. Então, assim, nós vamos ouvir essa mãe, nós vamos ouvir essa família, nós vamos fazer esse acolhimento e nós vamos direcionar as terapias quando a gente tiver o projeto já em andamento e nós podemos oferecer essas terapias. Mas hoje, como eu disse, é realidade, já acolhe muito, contribui muito. Sim. Como que é a operação hoje, do que colabora a associação hoje? Hoje a associação, ela tem 4 projetos aprovados pelo Fundo da Infância e do Adolescente, que é o FIA. Com esses 4 projetos apresentados, eles foram aprovados. Enquanto um projeto é aprovado, para você entender, vem esse recurso. E esse recurso, nós vamos oferecer as terapias. Hoje nós temos alfabetização e letramento, temos musicalização, iniciação esportiva e multicultura. Com esses 4 projetos, nós atendemos 102 crianças. Esse é um projeto. A gente executa e depois faz a prestação de contas. Nós temos também... eu tenho muito orgulho de falar que pela primeira vez a Câmara Municipal daqui de Patos, os vereadores indicaram a Associação Esperança Azul para receber o recurso da subvenção. Então, nós saímos de um valor do último ano de R$33 mil para R$237 mil esse ano. Com esse valor, nós vamos atender por 12 meses mais 102 crianças. Hoje atende quantas? Hoje nós atendemos 110. A partir de maio... Mais 102. Mais 102. Então serão 212. Exatamente. Muito bem. E nós vamos oferecer 2 fono, 2 fisioterapeutas, nós vamos ter uma secretária, que nem isso a associação estava tendo. Nós vamos ter uma assistente social por mais hora para fazer esse acolhimento, uma coordenadora. Então, esse é um outro projeto. A associação não depende somente do FIA e de subvenção. Nós fazemos outros projetos, tanto para a cultura, tanto para o Ministério do Esporte, e graças a esses projetos,
nós conseguimos um aporte de uma empresa no valor de R$200 mil, de uma outra empresa R$7.896, e com esse dinheiro nós vamos conseguir ofertar mais 35 vagas para ecoterapia, para atender mais crianças na associação. Muito bem, e agora também, esse mês, vocês estão com uma programação imensa. Sim. Daqui a pouquinho você fala sobre a programação, porque eu quero pegar esse viés seu falando sobre subvenções, sobre da importância que sem dinheiro não tem como operar, gente. Isso é realidade. Existe o bom coração, o tempo doado, existe muitas pessoas que se doam o seu tempo, o seu trabalho, o lado social, tem tudo. Mas é através do dinheiro que as coisas acabam concretizando. Sim. Vocês estão numa campanha também para arrecadar mais sobre o imposto de renda, como é que funciona o empresariado, o comerciante que está acompanhando o nosso programa, como ele pode contribuir? Toda pessoa que faz declaração do imposto de renda pode contribuir com as causas sociais aqui em Patos de Minas, não somente a Associação Esperança Azul. Você pode destinar parte do imposto de renda devido, ao invés de mandar diretamente para Brasília, você pode falar com seu contador, peça, exija para o seu contador, olha, eu quero doar para o FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente. E você também pode doar para o Fundo do Idoso, porque ele pode dividir também. Não precisa ser só para um, só para o outro. Porque hoje Patos de Minas, ela tem a capacidade de recolher aqui no nosso município até 15 milhões. O último ano ficou 2 milhões. Então, esse dinheiro que fica no FIA, ele vai ser distribuído com as entidades e trabalhar não só a Esperança Azul, mas todas as outras associações e entidades. Então, ao invés de mandar o dinheiro para Brasília, o dinheiro fica aqui e é utilizado para atender as crianças e adolescentes e os idosos. Muito bem. Então, vou reforçar o convite. Não só o empresariado, não só o comerciante, mas qualquer pessoa. Você que faz a sua declaração do imposto de renda todo ano, pode destinar. Fala com o seu contador que você quer doar para o FIA, não é isso? Isso. E o prazo é até dia 31 de maio. Quem não fez ainda está a tempo, porque nós queremos aumentar essa arrecadação para atender ainda mais crianças e adolescentes. Muito bem, a Renata está perguntando, está participando do programa. Olha que importante a sua participação. A informação, né? O tema desse mês de Abril Azul. Boa noite, como conseguir esse tratamento? Onde é a associação? A associação fica na rua Dona Luísa, 770, fica ao lado do Laios e mais popularmente ali o bar do Ciclene, que é onde as pessoas mais identificam. O primeiro passo é procurar a associação, a assistente social, né, mediante o laudo que você tiver, porque nós só podemos atender crianças laudadas. Exatamente. E lá nós vamos explicar como participar das terapias. Muito bem, tá aqui, ó. Boa noite, a Fátima, um abraço pra Fátima. Boa noite, eu tenho um neto autista na escola. É muito difícil, olha que depoimento. Tem professoras que não entendem o que é uma criança autista. Elas não têm paciência com nossas crianças autistas, é muito triste. Fátima, avó de uma autista. Infelizmente, ainda toda essa informação, essa conscientização, mas ainda precisa muito mais, né? Sim, isso é uma realidade, não é só com você, infelizmente, mas nós estamos trabalhando para que isso seja mudado. Eu faço parte do Comitê de Educação Inclusiva aqui em Patos de Minas e estão sendo trabalhadas com ações para que isso venha ser mudado ao longo do tempo. Eu sei que nós precisamos disso imediatamente, mas infelizmente as coisas dependem de vários fatores, mas nós estamos atentos a isso aí para que isso não venha acontecer. Agora eu peço para você, profissional da educação, faça um curso de ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado, vai auxiliar muito em sala de aula. Muito bem, a gente tem só alguns segundinhos aqui, ô Lidiane, vamos falar da programação, esse mês extenso, né? Custei achar um tempinho para esse bate-papo, amanhã a gente tem compromisso, vamos se encontrar cedo, fala um pouquinho do que vem, do que passou, a gente acompanhou aí nos nossos telejornais, muitas ações, né, da Esperança Azul, mas o que vem aí para esse mês ainda? O que vem, no dia 15 e no dia 17 de abril, nós vamos fazer o Dia da Beleza da Mãe Atípica, que nós entendemos que a mãe, ela precisa de cuidados também.
E nós vamos fazer também no dia 27, já pode contar? Pode. Vamos dar o pontapé inicial. Já que hoje a gente está falando que o programa está abençoado, é o melhor momento. Vou deixar essa responsabilidade para você. É porque a partir de amanhã. Mas vamos contar, já vamos lá. No dia 27 de abril, nós temos o segundo Caminhada, que para fechar com chave de ouro, o Abril Azul, será lá na Orla da Lagoa, no dia 27, num domingo, a partir das 8 horas da manhã. Leva a sua família, leva o seu cãozinho, vai ser muito bacana. Lembrando que vai ter praça de alimentação lá, tudo em prol da Esperança Azul. Então tá confirmado aí. Amanhã é o lançamento, mas a gente já lançou aqui agora, dia 27 de abril. Daqui 20 dias, um pouco menos, vem a segunda edição da Caminhada em parceria com a Esperança Azul. Lidiane, então deixa aí o contato mais vezes, um endereço da Esperança Azul para quem quer procurar saber mais sobre a causa. Sim, a Esperança Azul na rua Dona Luísa 770. Vai lá no nosso Instagram, Esperança Azul sem um C cedilha. Siga a nossa página, veja o nosso trabalho. Qualquer dúvida, pergunta lá no privado que vai ser respondida. Agora eu quero mandar um recado para você, mãe, família, que tem um filho que com 3 anos já não está falando, tem algumas dificuldades, essas que eu falei aqui. Não tenha medo, procure um neuropediatra, um psiquiatra infantil, um neuropsicólogo, porque essa criança talvez não tenha nada, mas vai que tem alguma coisa. Quanto mais cedo entrar com uma intervenção, melhor é o resultado. Muito bem, então tá aí, Esperanca Azul e também na rua Dona Luísa 770. Onde a gente se encontra amanhã. Obrigado pela participação, que Deus continue abençoando o seu trabalho e a NTV, programa Mais Saúde, sempre à disposição. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho de sempre. Muito bem, você de casa, obrigado pelo carinho, pela enorme audiência do nosso programa. É o Mês Azul, o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. A você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo programa.